Bota de novo pra gente a tabela do Brasileiro atualizada, por favor, com os resultados já de ontem. O Santos continuou na zona de rebaixamento, né? Santos com 38 pontos. O Vitória tinha vencido na rodada, ultrapassou o Santos. Inter também ficou ali na beirada, o Ceará não venceu. Da turma ali de baixo, na verdade, o Vasco não venceu, Vasco não pontuou e Ceará não pontuou. Sim. Dali para baixo, o Inter fez um pontinho, pelo menos. Vitória fez 3, Santos fez 1, Fortaleza não jogou na rodada. Então, dessa turma que tá ali dentro do Z4 e um pouco fora, Vasco e Ceará foram os times que permitiram a aproximação ali de Inter, Vitória e Santos. E só entrando na pergunta que o Papa fez para mim, assim, para mim, o melhor cenário seria uma vitória do Inter. Acho que eu até falei ontem pro Vasco. O melhor cenário seria uma vitória do Inter. Porque, assim, o Vasco não precisa que 2, 3 fiquem lá para baixo. O Vasco precisa que alguém fique. Assim, tirando Fortaleza, Juventude e Sport. Então, esse um pontinho pro Santos não dá para descartar. Então, acho que foi um resultado até certo ponto positivo pro Santos, porque nessa luta aí, cara, um ponto faz muita diferença. Muita diferença. No fim do campeonato, esse um ponto para cima, um ponto para baixo, pode pesar. E, pelo menos na minha visão, pro Vasco, se o Inter tivesse vencido, o Inter ia chegar um pouco mais leve contra o Vasco, em São Januário, na sexta-feira. Uma pressão menor no Inter. Então, o Inter poderia, talvez, perder um pouquinho do nível de competitividade que tem. E o Santos, esse um ponto a menos, na diferença para o Vasco, ia ficar uma diferença de 5 pontos. Sim. Que um empate para o Vasco, como o Vasco no critério de desempate é melhor do que o Santos, no número de vitórias. No caso do Vasco conseguir um empate, o Santos vencendo 2 não passaria o Vasco ainda. É verdade. Então o Santos precisaria pontuar nas 3 rodadas. O empate já deixaria o Santos praticamente fora assim, da luta com o Vasco, pelo menos, né? Seguiria na luta contra Vitória e Inter. Então, assim, eu acho que não foi o melhor dos resultados para o Vasco. A derrota deixaria ele... A derrota para o Santos deixaria o Santos afundado, entendeu? Pro Inter. A derrota pro Inter deixaria ele afundado. Ontem também, eu não esperava que o Inter fosse vencer o Santos. Na verdade, até achava que o Santos tivesse boas chances de vencer o Internacional. Eu não acreditava que o Inter ganharia do Santos. Acabou não ganhando, continua numa situação muito complicada. E esse jogo entre Internacional e Vasco virou uma final, né? Uma final que o Vasco vai jogar em São Januário. Mas é um jogo, assim, muito importante para as duas equipes. Porque quem perder vai para o desespero. Vai entrar numa de desespero. Quais são os dois? Você sabe, Garone? Os 2 jogos do Internacional? Cara, os 2 próximos jogos? Depois do Vasco? Sei. O Inter pega São Paulo, se eu não estou enganado. Acho que o Inter pega o São Paulo no Morumbi. Se eu não estou enganado. O Vasco, São Paulo e Bragantino. São Paulo no Morumbi e Bragantino no Beira-Rio. É isso. São os jogos depois contra o Vasco em São Januário. Assim, eu acho que tem uma questão, muito do momento, né? O que eu vejo hoje? Eu vejo, por exemplo, as torcidas, essa pressão externa de Fortaleza, Santos e Vitória, muito mais positiva para tentar tirar os times ali que estão grande parte do campeonato, para tirar de baixo. A gente viu o Santos fazendo treino aberto, a gente viu o Inter ontem, o Beira-Rio estava lotado, o torcedor estava incentivando, o Barradão tem ficado lotado. Eu acho que o Vasco sentiu muito pelo momento que estava ali, no momento lutando por uma possível Libertadores. O Vasco era o 8º colocado do Brasileiro, então estava lutando por G8. E essa queda repentina e muito grande gerou uma preocupação, uma tensão no torcedor, que a mobilização está diferente. Está uma pressão maior negativa no sentido de, vamos lá, a gente vai falar já. Hoje teve torcedores indo ao CT do Vasco, conversando com o elenco. Então é uma pressão talvez até maior do que tem tido o Internacional, Vitória e Santos. Porque acho que as torcidas desses outros times já abraçaram a causa ali, porque viram que assim a gente não vai dar. E aí meio que, vamos lá, vamos tentar nessa reta final reagir. O Vasco não teve tempo ainda está sentindo essas 5 pancadas. Então acho que o Vasco tem que ter uma atenção muito grande. Esse jogo contra o Inter, eu estava até com um amigo vascaíno agora almoçando com ele veio de fora, ele falou, não vou no jogo não, que acho que o clima tá tenso. No meio da conversa ele comprei o ingresso. E aí a gente conversando e fala, cara, mas é o tipo de jogo que em 5, 10 minutos, se toma um gol, alguma coisa assim, não vai ter aquele clima de apoio. Vai ter um clima muito de cobrança, de insatisfação.
Até pela recorrência, porque assim... E é o cenário, né? O Vasco parte de um cenário de que estava por 4 jogos invicto, estava numa ótima sequência, ganhou do Fluminense, que tecnicamente, né, olhando na época como um time que estava brigando pela Libertadores, via ganhado um competidor direto pela vaga, e aí você se vê numa sequência de 5 derrotas. Né? Então, o cenário do torcedor do Juventude, do Fortaleza, do Sport foi sempre de tragédia, pelo menos nos últimos 6 meses. E aí vence 1, 2 jogos, já é aquele, opa, pera aí, exato, você fala, tem uma chance, dá pra brigar, de repente, só pra conseguir sair. Como o Vasco chegou a sonhar com coisas muito maiores na temporada, tá numa semifinal de Copa do Brasil, começou a sonhar com uma vaga de Libertadores para 2026, você vê o seu time trocar da água pro vinho, de 4 vitórias seguidas para 5 derrotas... É muito complicado, né? Essa mudança muito súbita, eu acho que ela impacta negativamente. O melhor exemplo do Vasco nesse momento, eu não sei o que é. A gente não pode utilizar no horário. Porque acabou virando a realidade do Vasco, né? Se a gente pegar o trabalho inteiro do Fernando Diniz, ele teve mais momentos por baixo do que, de fato, momentos para cima, né? Ele teve uma sequência ali depois da vitória depois do empate contra o Flamengo, foi uma sequência muito boa do Vasco, empolgou, teve a classificação, né, na Copa do Brasil, mas de modo geral, o trabalho como um todo, ele tem muito mais pontos ruins, pontos conturbados, do que pontos de realmente assim, tranquilos, ou de que você vai realmente brigar por uma Libertadores. Tanto que o Garoni até falava, né? Ó, dá, mas assim, é muito difícil, é muito difícil. E aí o Vasco entrou numa sequência de jogos em que, ao meu ver, regrediu, né? Tinha tinha conseguido uma evolução, mas regrediu e, de repente, até regrediu, chegou num ponto abaixo do que ele estava antes, porque regrediu com os reforços, né? Reforços importantes. Que num primeiro momento conseguiram ajudar o Vasco a crescer, e aí você acaba regredindo com esses jogadores. Teve um momento que o Vasco acho que tinha o segundo melhor ataque do retorno, acho que só atrás do Palmeiras. Isso. E acho que do campeonato inteiro era o 4º melhor ataque. Sim. O Vasco fez 1 gol nos últimos 5 jogos. E tomou 11, não? Tomou 11. Então, assim, é um negócio assustador. Hoje, falei, aí encontrei 2 flamenguistas hoje, e aí sentaram na mesa, quando falaram que eu era jornalista, trabalhava muito com o Vasco, a primeira pergunta foi, cara, os flamenguistas perguntando, o que aconteceu? Aí eu falei, cara, se eu soubesse explicar, eu tava ganhando $500 000 lá, se soubesse resolver isso, seria bem mais simples. Mas assim, é uma situação que, do Vasco, a gente estava até vendo a tabela, o próximo jogo do Santos é contra o Sport. Sim. Então, na teoria, o Santos dentro da Vila, o Santos chega a 41. E hoje é o time que está dentro da zona. O Vasco tem 42. Se o Vasco só empata com o Internacional, vai a 43. É claro que tem o jogo do Vitória, tem Ceará, mas fica todo mundo basicamente a uma rodada de distância só. Então o Vasco tem que ter esse jogo contra o Inter, sem dúvida alguma. Vai ser muito tenso. Muito tenso.